Bom, ele já vem resolvendo no Pantanal através de ações de educação ambiental. Nós estivemos durante 1 ano e meio, enquanto estavam ocorrendo os incêndios, que é um dos grandes problemas, né, lá do Pantanal, são as queimadas. A gente esteve documentando tudo isso. Isso gerou diversos programas. A gente, através da educação ambiental, a gente acredita com ações como essa revista que nós criamos, tanto ela física como em forma virtual, para que chegue até as escolas, porque a gente acredita que através da educação ambiental, nas crianças é que está a solução dos problemas que a gente enfrenta hoje, por ganância, por ignorância, por falta de conhecimento. Então a educação ambiental é a grande chave, mas não adianta só você trabalhar. A educação ambiental ela é um processo longo e leva tempo, e tem algumas medidas que urgem. Nós colocamos nosso hospital veterinário à disposição lá durante as queimadas e queremos continuar que o hospital veterinário nosso, a Arca do Chico, fique à disposição nessa época que é das queimadas, que começa ali agosto, setembro, que é quando começa a ficar muito seco, até a época de novembro e dezembro, possa estar ali auxiliando sempre, todo ano, no caso de queimadas, de resgates de animais, enfim, colocar um hospital de verdade, completo, com raio-x, com ultrassom, com, enfim, profissionais para atender. Além do mais, a gente tem a questão da conservação. Hoje a onça-pintada é o símbolo da biodiversidade brasileira e ela entra em conflito com a criação do gado, naturalmente, né, a presença do ser humano. E isso foi administrado durante mais de 300 anos. Mas nós temos novos caras entrando no Pantanal, novos caras que vêm do Planalto e estão ocupando a planície, e até pessoas oportunistas que estão substituindo os fazendeiros tradicionais que já entendem a dinâmica do Pantanal. E o fogo se tornou um problema. A onça, ela, quando entra em conflito, infelizmente, como casos que nós acompanhamos, e graças aos rádios escolares do pessoal da Reprocon, a gente pôde chegar até onças que tinham sido envenenadas, porque senão ninguém iria saber. No meio do Pantanal as coisas se perdem. Então acho que o problema que a gente quer resolver é educação ambiental a longo prazo, a curto prazo, conservação através das ações da própria Reprocon, no sentido de um banco genético, colares, presença física de pesquisadores nessas áreas onde as onças estão, e também colocar à disposição ferramentas, no caso de queimadas, para que a gente possa ter mais eficiência do que eu tenho visto nesses últimos 2 anos, colocando veterinários e equipamentos à disposição do Pantanal quando a gente mais precisa na seca. Bom, seguindo aquilo que a gente se propôs no Pantanal, a gente conseguiu ferramentas como um barco, um motor, para a Reprocon poder trabalhar na região. Conseguimos viabilizar diversas visitas, né, e trabalhos dos próprios pesquisadores, através de ações até incentivadas pelo turismo. Nós atendemos mais de 1.200 pessoas no nosso consultório dentário. A gente, além do hospital veterinário, nós levamos durante 1 ano e meio para comunidades tradicionais, nós levamos saúde humana, ginecologia, odontologia e também um salão de beleza para dignidade, especialmente nessa época de pandemia, onde todos estavam tão vulneráveis e as pessoas lá continuavam a trabalhar, tinham que continuar a viver, na verdade. Então, eu acho que foi uma interseção muito bacana. A gente atendeu mais de 1.200 pessoas só na odontologia. Trabalhamos também com crianças das comunidades, levando vídeos educativos, e dali saíram 60 e poucos programas de meia hora que foram exibidos na televisão, né, através da TV Cultura, e também nas nossas redes sociais, com milhões de visualização, não só na problemática da queimada, nos resgates das onças, mas também em todo aquele recomeço do Pantanal, mostrando que o Pantanal, a cada fluxo, né, das águas, ele renova suas esperanças para o ano seguinte. A Reprocon é uma organização que tem como missão a conservação dos mamíferos, especialmente da onça-pintada. Eles já trabalharam com tamanduá, com lobinhos, mas a onça-pintada é realmente o grande objetivo do trabalho deles. E como diz Reprocon, reprodução. Reprodução tanto in situ, quer dizer, no ambiente natural, como reprodução ex situ, que é auxiliando
entidades, organizações e zoológicos que mantenham essas pintadas no seu plantel. Então eles têm um trabalho de coleta de sêmen que é importantíssimo, é o único grupo hoje que tem um banco genético e cada vez aumenta mais, e para isso eles precisam de grana, e uma das razões da gente estar aqui é justamente para isso, viabilizar essas ações deles, para que eles continuem a fazer a coleta de sêmen, colocando rádios colares, entendendo como a dinâmica das onças ali no Pantanal. Então a Reprocon tem um papel fundamental, é a única entidade que realmente está trabalhando nessa questão de genética, né? Banco genético, que afinal de contas, um dia, se a gente precisar, a gente vai lembrar que a Reprocon esteve por aqui. O Brasil Biomas é um sonho antigo, difícil de ser realizado, acho que só por conta do momento que a gente está vivendo hoje com a internet que ele é possível. Eu tenho 20 anos quase de televisão e desde 2007 eu já pensava nessa expedição pelo Brasil, com essa leitura, entendendo o Brasil como um conjunto de biomas, que são 6 biomas com suas características próprias. Sua fauna própria, sua flora própria, suas paisagens próprias, né? Seu clima próprio e também sua cultura, com o ser humano próprio daquela região, que vive diferente do que qualquer outra. Se comparar como vive um cara nos Pampas, é completamente diferente por conta do bioma de um cara que é amazônico. Então, assim, a ideia já existia e era uma ideia não só de ir lá e documentar, né? Mas também interagir com essas populações locais. Não só extraindo delas, mas deixando alguma coisa. E é isso exatamente que hoje o Brasil Biomas, essa expedição, essa caravana faz. A gente não só vai lá e documenta a flora, fauna e cultura popular, mas a gente interage com esses personagens que são as comunidades tradicionais, deixando saúde animal e saúde humana. Como um projeto desse é muito difícil você dimensionar ele em termos de custos, e ele também tem que ser uma célula viva. Ela não é uma coisa assim, olha, você vai para cá, fica 3 dias aqui, 2 dias aqui. Aliás, no meu trabalho sempre foi uma dificuldade isso, né? Seguir esse tipo de regra, esse parâmetro que a televisão exige. Na internet, como uma ferramenta nossa, uma mídia nossa, tecnicamente eu podia fazer o que eu quisesse. Eu só precisava de alguém que ajudasse a fazer isso acontecer. E uma das razões pelas quais a gente está lançando também as NFTs é justamente para isso, ajudar a financiar esse trabalho para que ele não pare. Na verdade, eu ia começar pelos Pampas, que é um lugar que eu menos gravei, porque tem menos fauna. Aliás, essa era a impressão que eu tinha até realmente mergulhar nos Pampas. Ela é uma fauna que você tem que saber onde procurar, que nem a caatinga, né? Mas entrou a pandemia e o Pantanal era o lugar, na época, que era mais seguro, porque a gente trabalhava mais afastado das pessoas. São planícies, grandes planícies, então a gente, quando percebeu do que se tratava, né, e tinha que começar a produzir, até porque tinha um contrato com a televisão, a gente optou pelo Pantanal até pela facilidade. Eu cresci lá, então eu conheço o Pantanal muito bem, tanto o Pantanal Sul, que é onde eu vou desde que era moleque, há mais de 40 anos, como o Pantanal Norte, que eu conheço há muito tempo também. Então, optamos em começar pelo Pantanal, por essa questão de pressão, da questão da pandemia, e mais especialmente porque era um lugar onde eu conheço muito bem e a produção foi mais rápida de se fazer. Bom, o Pantanal é a maior planície alagável do planeta. Ela depende do fluxo, né, das chuvas que ocorrem nas cabeceiras dos rios, no Planalto, e que acabam vazando na planície, né, acabam enchendo a planície e com isso trazendo toda uma vida para um lugar que, se não tivesse esse fluxo, ele seria muito árido e seco e desprovido dessa vida que a gente encontra lá. E os animais, eles vivem nessa balança hídrica, vamos dizer assim, né? De cheia e seca todos os anos. Infelizmente, pela essa questão até da mudança climática do nosso planeta, as secas têm sido mais extensas, mais duras e o período das águas menor, o que causou todos esses últimos anos, esses incêndios, enfim, ajudou muito essa questão climática, né? Além de outros fatores também. Lá você tem, cara, é o lugar a gente chama de África brasileira, né? Você tem as savanas, né? O cerrado, que você consegue enxergar longe, então você consegue ver a onça pintada muito facilmente, você consegue ver a anta, a ariranha nos rios, enfim, é um paraíso de vida. Não que
A Amazônia é mais biodiversa? É, mas você não enxerga. A floresta, ela esconde todos os animais que vivem ali. Enquanto que o cerrado, a savana, né, brasileira, ela é mais aberta, então ela é mais convidativa, você enxerga mais longe, é uma planície. Então você tem muito mais facilidade de encontrar fauna, além de ser um lugar também muito piscoso, né? Então você tem tudo, você tem peixes, você tem a onça pintada com topo de cadeia, tem muito jacaré, você tem lontras, né? Os mustelídeos, você tem irara, que já é um mustelídeo que gosta mais de terra, né, e é meio arborícola. Você tem, cara, uma infinidade, guaxinins, coatis, cara, e aves, muita ave. Então é um lugar, se você gosta de ter oportunidade, mesmo que você não seja um grande profissional da fotografia e não tenha muito tempo, você certamente lá vai fazer fotos maravilhosas de bichos. Bom, eu escolhi a onça porque não podia ser diferente. Nós temos onça em todos os nossos biomas, menos nos pampas. Eu podia estar associando a onça pintada a qualquer outro bioma. Mas nós temos um conflito que existe, evidente ali, num lugar que tem é o lugar mais turístico, que atrai o maior número de turistas para ver a onça, pela facilidade que o próprio bioma oferece. E também tinha a Reprocon, que estava trabalhando exatamente com essa espécie no Pantanal. Então foi assim uma escolha, assim, não pensei duas vezes. Cada bioma a gente está escolhendo um animal para poder trabalhar, dirigir esforços de conservação e recursos através desse projeto, mas a onça pintada realmente ela tinha simpatia de primeira com o Pantanal. E foi também o primeiro lugar onde eu enxerguei uma onça pintada na minha vida. Foi justamente aí, no barranco do rio Miranda, no Pantanal Sul. Não teve dificuldade em ser esse animal para ser escolhido, especialmente porque a gente sabia quem a gente ia poder ajudar, que é a Reprocon, que faz um trabalho com esses bichos lá. Bom, onças pintadas são os maiores felídeos, né, das Américas, já estão extintos nos Estados Unidos, ocorrem no México, tem um trabalho muito bacana no México, inclusive, de conservação de onças pintadas. O Brasil hoje detém 50% das onças pintadas do planeta. Então, metade das onças que existem, América do Sul, América Central e até o México, elas hoje estão em território brasileiro, especialmente na Amazônia e no Centro-Oeste. E você tem uma população muito estável já no Pantanal. Então, os três principais biomas que hoje têm onça pintada, Amazônia, Cerrado e o Pantanal, existe na Mata Atlântica também, existe na Caatinga, mas a pressão é muito grande e essas populações a longo prazo provavelmente não vão ser viáveis. São animais topo de cadeia, não há nenhum predador para eles caçam, adoram no Pantanal caçar jacaré, é o principal prato, né, alimento, presa ali da onça pintada no Pantanal. No Pantanal são os jacarés. A gente teve uma única oportunidade de filmar esse embate entre um jacaré e uma onça pintada. Normalmente, o macho tem uma área bastante grande, até 50 km², que ele ocupa, e dentro dessa área existe mais de uma fêmea que também entra na área de outro macho, enfim. Então você tem mais de uma fêmea ocupando a área de um macho. Eles andam muito, são caçadores furtivos. A onça pintada é um bicho que nada bem, sobe bem em árvore e corre muito bem. Então, é um bicho que você não tem como escapar. Também se alimenta de capivara, se alimenta de boi também. No Pantanal, ela entra dentro das fazendas. O boi é uma presa muito fácil, né? Diante de tantas outras, né? Como o cateto, queixada, bichos que podem morder de volta uma capivara. Não é fácil, pensa, uma capivara não tem nem pescoço, é um bicho forte. A onça pintada, ela acaba escolhendo, se ela tiver que escolher, ela vai escolher uma presa como um garrote, né? Que é um bicho indefeso, e isso é muito comum e causa muitas perdas, né? Para os fazendeiros da região. Mas os fazendeiros que são tradicionais têm muito amor e carinho pela onça pintada, e hoje o turismo cada vez é maior nessa região, justamente o turismo de observação de onças pintadas, porque tem regiões que assim, é impossível você passar 2, 3 dias e você não enxergar uma onça pintada. Eu acho que as principais características são essas, né? São caras que o filhote fica 2 anos no pé da mãe, então assim, a reprodução é lenta, e por isso mesmo que a mãe precisa ensinar tudo pro filhote, e aí o filhote, depois de 2 anos, ele tem que vazar e procurar o seu próprio espaço. É a mordida mais poderosa de todos os felinos, e diferente de outros felinos, que normalmente abocanham sua presa ou matam sua presa por asfixia no pescoço, esse cara aqui, a onça pintada,
vai no crânio mesmo e esmigalha o crânio. De todos os felídeos é o que tem a mordida mais potente. Primeira vez que eu vi uma onça pintada, até já contei numa das perguntas, foi na beira do Rio Miranda. Eu estava num hotel que eu vou desde moleque, que é o Paço do Lontra, que fica às margens do Rio Miranda, e do outro lado do hotel, do outro lado da margem do rio, surgiu, eu estava voltando acho que de uma pesca esportiva, como sempre, e aí a gente viu essa onça pintada e embarcamos novamente até chegar ali pertinho para observá-la. Foi a primeira vez que eu vi uma onça pintada assim de perto mesmo, bem claro, sabe? As outras vezes teve, acho que era, não era, aqui não, aqui o bicho estava na minha frente, olhando para mim, com a cauda assim, mexendo na cauda e olhando fixamente para mim. Foi ali nas margens do Rio Miranda. É algo emocionante, é algo que você pode ver 200 vezes uma onça, você vai se encantar toda vez. É muito majestosa, um bicho de muita presença, a gente sente o poder naquele bicho e escutar, cara, uma vocalização de uma onça pintada é algo que a gente estremece, todo mundo fica quieto, porque é uma coisa muito poderosa. Então, eu não me canso. Posso encontrar onça pintada. Toda vez que eu vou para essa região, eu sempre fico de olho, né, nas brechas assim dos barrancos do rio, porque eu sei que ali é território da onça pintada e é capaz de eu enxergá-la. Como é que a gente vai usar essa grana dessas NFTs? Em diversos caminhos. Um deles, educação ambiental. Como eu falei, a gente está produzindo essas revistinhas, tanto em forma digital como forma física. Elas contam a história que tem um Richard jovem, né? Junto com uma turma que é o Capivara Boy, o Tuiuiu Man, enfim, personagens que já existem hoje, né, da própria Sênior Editora, e a gente ali, todo o bioma vai produzir um material como esse, com o principal problema da região, né, apresentando o principal problema, então nesse caso são as queimadas, trazendo personagens locais, né, para colaborar com a nossa turma, para a gente poder erradicar o problema, minimizar o problema, sempre trazendo uma solução. Para todos os biomas a gente vai ter uma situação análoga, só que com problemas diferentes, soluções para problemas diferentes e também personagens, né, locais diferentes que vão estar ajudando a nossa turma. Então, isso aqui, educação ambiental, tá? Através da Reprocon, né, uma verba vai para a Reprocon para ajudá-los nessa questão de pesquisa, para que eles continuem a colocar mais colares e trabalhar mais na região. Nós também vamos construir um ônibus de turismo para essa região, para trabalhar junto até com o pessoal da Reprocon, fazer palestras, cursos com eles e assim também poder remunerar essa turma. E a gente acredita que o turismo é uma ferramenta muito importante para aquela região. Quanto mais gente tiver ali dentro dos rios, mais gente tiver ali conhecendo o Pantanal, menos chance de coisa errada acontecer ali. E também trabalhar com a questão da veterinária de dar essa assistência para essa região, para que a gente, em épocas que são necessárias intervenções, a gente possa, em termos de queimada e tal, a gente possa levar nosso hospital veterinário para ficar à disposição, junto com uma equipe de veterinários e colaborar com essa região, os resgates, ou enfim, os tratamentos que são necessários para esses animais. É assim que vai ser usado esse dinheiro.